Na Série B do Campeonato Brasileiro, quem ainda tem chance de rebaixamento e quem ainda tem chance de salvação lá na parte de baixo da tabela? Vamos falar um pouco sobre isso agora rapidinho. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Deixa o like aqui no nosso vídeo, muito importante para ele ficar em alta e ter mais alcance dentro do YouTube. Se inscreve também aqui no nosso canal. Quanto mais inscritos a gente tiver aqui no canal, a gente tem mais relevância dentro da plataforma e ajuda demais também no nosso crescimento. Então vamos colocar aqui na tela a classificação das equipes aqui da parte de baixo da tabela. Do América até o Amazonas ainda existe uma certa possibilidade matemática de salvação e de rebaixamento. A partir do Vila Nova não existe mais, porque o Vila Nova tem 46 pontos, a Ferroviária, com 2 jogos faltando, chega aos mesmos 46, mas só alcança 10 vitórias. Então o Vila Nova matematicamente tem 0 chances de cair. O Volta Redonda já está rebaixado porque só chega aos mesmos 40 pontos do Atlético, que é o primeiro fora da zona, mas só chega a 10 vitórias. Então o Volta Redonda ele não tem mais chance de se salvar. E o Paysandu já estava rebaixado desde a rodada passada. Então, matemática de cada uma das equipes. O América, para se salvar, ele precisa de 1 ponto. Empatando, o América chega a 46 e o Atlético poderia ultrapassar o América com 46, mas o Atlético está fora da zona. Ferroviária só poderia chegar a 46 com 10 vitórias. Então o América teria 46 com 12. Então Ferroviária teria que ganhar os 2 jogos, Atlético ganhar os 2 jogos, Botafogo ganhar os 2 jogos e o Operário ganhar um jogo ali. Mas mesmo assim, a Ferroviária não passaria do América, ou seja, o América está praticamente salvo ali, precisa de 1 pontinho, mas que mesmo assim é muito difícil que os outros times eles consigam ali 2 vitórias, né? Se o Operário ganhar um jogo ou empatar 2, né, fizer 2 pontos, o Botafogo ganhar os 2, o Atlético ganhar os 2, Ferroviária ganhar os 2, aí o América cai, mas é uma chance praticamente 0, ínfima disso acontecer. O Operário com 44, ali existe uma certa possibilidade a mais, mas a Ferroviária precisaria ganhar os seus 2 jogos, o Operário fazer no máximo 1 ponto, e aí o Atlético teria que ganhar os seus 2 jogos também, ou no caso, se o Operário perder os 2, o Atlético ganhar 1 e empatar o outro, aí ultrapassaria o Operário, mas a Ferroviária precisaria ganhar os 2, e o Botafogo precisaria ganhar um jogo e tirar o saldo, ou então ganhar um jogo e empatar o outro. Também são chances muito remotas do Operário cair para a Série B, principalmente pela média de pontuação dessas equipes aqui de baixo. Mas enfim, acho que o Operário ele tem uma possibilidade de rebaixamento muito pequena, certo? Matematicamente e também falando de futebol, sem ser estatística. Botafogo de Ribeirão Preto, aí é onde começa a complicar, porque o Botafogo ele pode ser ultrapassado pelo Atlético, pela Ferroviária e também pelo Amazonas. O Botafogo, ele com 41 pontos, se perder os seus 2 jogos, basta o Atlético empatar 1, a Ferroviária ganhar 1 ou empatar os próximos 2, e o Amazonas ganhando os seus 2 jogos, chegaria às mesmas 10 vitórias e os mesmos 41 pontos, mas tem um saldo inclusive melhor agora. Agora o saldo do Amazonas é melhor do que o Botafogo. Então, se empatarem em pontos, possivelmente o Amazonas... possivelmente não, porque o saldo do Botafogo é menos 18. Perdendo 2 partidas, vai para pelo menos menos 20. E o Amazonas, com o saldo menos 16, ganhando 2 partidas, vai pelo menos menos 14, né? E aí já teria um saldo melhor que o Botafogo. Então, se perder as 2 partidas e o Amazonas ganhar as 2, o Amazonas passa o Botafogo, certo? Mas, mesmo assim, para o Amazonas é uma situação bem complicada, né? Bem complexa. O Botafogo precisa de... as 2 vitórias salvam o Botafogo. Mas, ganhando um e empatando o outro, precisaria que o Atlético e a Ferroviária ganhassem seus 2 jogos. Ganhando um e perdendo o outro, o Atlético ganhando 1 e empatando ficaria com 44 pontos, né? E aí o saldo do Atlético é melhor. Então, se o Botafogo fizer 3 pontos, o Atlético 4, o Atlético passa ao Botafogo. Mas, com 44 pontos, a Ferroviária precisaria ganhar os 2 jogos para passar o Botafogo. Aí o Botafogo cairia. E se fizer 2 pontos, o Atlético ganhando 1 e Ferroviária
precisaria ganhar um e empatar o outro, né? O critério de desempate faz a Ferroviária ter que estar com mais pontos do que o Botafogo para poder ficar à frente dele. Então, bom, o Botafogo ainda tem chances ali de cair, mas tá na mão do Botafogo, né? Olhar também para os seus adversários ali, o tropeço dos seus adversários, dependendo até na próxima rodada. O Botafogo pode até se salvar, assim como o Atlético. Se Botafogo e Atlético ganharem e a Ferroviária perder, acabou, né? Aí já não tem mais chance, já define o rebaixamento na próxima rodada, né? Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer do Botafogo e do Atlético perderem e a Ferroviária ganhar o seu jogo, né? Na próxima rodada. Então, assim, Ferroviária joga em casa contra o Atlético Paranaense, já é muito difícil aqui para Ferroviária, tá? O Atlético joga fora contra o Coritiba louco para ganhar o título nessa rodada já também. Garantir acesso e título na mesma rodada, a festa tá pronta, né? E o Botafogo de Ribeirão Preto joga contra o Criciúma, ou seja, todos os times têm adversários muito difíceis. É muito provável que todos, inclusive, percam esses jogos, tá? Mas, enfim, briga ferrenha aí pra se salvar entre eles, né? 1 ponto de diferença pra Botafogo e Atlético e Ferroviária ali. E aí a matemática mais difícil é da equipe do Amazonas. O Amazonas precisa ganhar os seus 2 jogos para ir para 41 pontos. E aí, chegando em 41, ele precisa ainda que o Botafogo perca os 2 jogos, o Atlético faça no máximo 1 ponto e a Ferroviária faça no máximo 1 ponto. Quer dizer, o Atlético tem que perder os 2, né? O Botafogo tem que perder os 2, a Atlético tem que perder os 2 e a Ferroviária fazer no máximo 1 ponto. Dessas 3 combinações, 2 precisam acontecer para que o Amazonas, ganhando as suas 2 partidas, ele consiga se salvar. O Amazonas joga na próxima rodada contra o Paysandu. Isso daí pode ajudar também. Ganhar o seu jogo lá e garantir a possibilidade de brigar ainda. E na última rodada joga contra o Coritiba. O Coritiba muito provavelmente com o título na mão, com o acesso na mão garantido, só querendo festa e tudo mais. Então o Amazonas, sei lá, pode ser até que o time ganhe essas 2 partidas, hein? Então olho aí na equipe do Amazonas. Mas eu acho que é uma situação bem complicada. O time acho que não se salva não, tá? Mas enfim, pessoal, após essa penúltima rodada a gente vem aqui atualizar essas chances, essas possibilidades para vocês e a gente traz mais vídeos aí pra galera, tá bom? Obrigado, meus queridos, grande abraço a vocês, tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!